para quem está ouvindo, é assim, não tem milagre. Quanto mais você cresce o tamanho da sua equipe, a maneira de crescer isso minimamente organizado, né, tipo, com um mínimo controle do que está sendo feito, é através de camadas de liderança e de gestão. Não Perfeito. tem milagre. Isso é Né? verdade, Tipo, milagre. você precisa ir agregando as pessoas embaixo, né? Vamos dizer, sob a liderança de gestores, né? E aí você agrega esses gestores sob a liderança de outros gestores e assim sucessivamente, de acordo com o tamanho de organização que você tem. Quanto maior a organização, mais camadas você acaba intrinsecamente tendo que ter. Porque você não pode ter um gestor gerindo 100 pessoas. Não é entendeu? possível. É humanamente impossível, né? 100 pessoas, você falou, né? Não, é impossível. Sim. Assim, tem muitas pesquisas que mostram que isso a gente chama de span de controle, né? Do tipo assim, como se chama? Amplitude de controle. Sim, o número de reportes, né? Que é o número de reportes que um gestor tem. O número ideal, na média, são 5 a 7 pessoas. Então, com esse número, né, nessa faixa, quando você tem o tamanho de uma empresa, você já calcula mais ou menos o número de gestores que você tem que ter. E são muitos, né? Não tem muito jeito. Você sabe onde estava escrito isso há muito tempo já? Na Bíblia. Ah, é? Uhum. Aonde? Numa das histórias da Bíblia, Moisés tem que liderar 1 milhão de pessoas no deserto rumo à Terra Prometida. Imagina se liderar 1 milhão de pessoas. Não, 8 mil é difícil, imagina 1 milhão. Não vai ter 10 mil caras ali dando problema. 10 mil? 10 mil? É 1 milhão. Só que sem ferramenta de gestão, sem um WhatsApp, sem um Teams, Não Sem tem um Salesforce. Trello, sem Salesforce, reunião de feedback. sem um one-on-one. Não é? E aí, tem um momento que, imagina só, tá passando por problema, não dá pra gerenciar todo mundo, né? Não tinha um megafone. É muito complexo. Nossa. Aí chegou, quem que deu um conselho para Moisés? O sogro dele. O sogro dele chamava Jetro. Aí Jetro chegou e falou, Moisés, é o seguinte, você quer fazer um negócio grande? Vai ter que dividir o fardo. Aí a primeira coisa. isso aí. Aí ele falou, beleza. Aí ele falou, só que quando você pensa que você tem que dividir o fardo, vem o próximo problema. Com quem eu vou dividir o fardo? E aí ele foi lá e falou, olha, você precisa dividir com homens que temem a Deus, homens que odeiam ganhos desleais, pessoas que mereçam sua confiança e pessoas de capacidade, que possam aprender. Sim. Aí fala, legal, entendi. Só que aí você bota o líder certo, né? Liderando com o processo certo, um número errado de pessoas, não dá também. Não dá. Sim. E aí ele fala, e tem outra coisa, e coloque esses homens para liderarem 1.000, 100, 50 e 10. Ou seja, lidere até 10 pessoas. É isso aí. Mais de 10 pessoas não é possível. Então é uma sabedoria que está aí há Milenar. muito tempo, né? Está aí há muito tempo e faz sentido com essa pesquisa que você falou. Você sabe que eu tenho uma história muito boa de quando eu entrei no Nubank, não sei se eu te contei, sobre essa questão de delegação, assim, das responsabilidades, né? Que você me comentou aí, você precisa encontrar as pessoas, dividir o fardo e tal, né? Logo que eu entrei, como a Cris comentou, eu tive uma experiência extensa numa instituição mais convencional, antiga. tradicional. Um grande banco tradicional, do grande Brasil. banco, exato. Um grande banco brasileiro. E aí, logo que eu cheguei, a gente estava discutindo lá, estava tocando alguns negócios novos quando eu entrei no Nubank. Surgiu uma ideia super bacana, nem lembro qual era a ideia. Eu lembro de falar com o Jag, que na época eu trabalhava com ele, que é o CPO. Eu falei, Jag, cara, tive essa ideia. Ele, pô, que ideia legal, vamos embora pra frente. Eu falei, mas como é que a gente faz agora, tá certo? Eu falei assim, tem algum lugar que eu preciso levar para aprovar, um comitê? Como é que funciona? Aí ele parou e falou para mim assim, falou, Lívia, você não está entendendo. A gente te contratou para você decidir. Não peça permissão, peça ajuda se você precisar. Se não precisar, toca a vida. E aquilo para mim foi muito marcante, sabe? Porque eu falei, cara, agora eu entendi o tamanho da diferença de cultura que eu estou lidando. Em que realmente está procurando pessoas que possam liderar as equipes, que possam construir e podem tomar as decisões, né? E me livrar tempo também, né? Exato. E com isso você consegue ter muito mais também inovação, muito mais criatividade. Você deixa de centralizar, né? A geração de ideias, né? Caramba. E aquilo para mim foi muito poderoso, assim, como anedota de como o Nubank funciona e como conseguiu escalar, né? Sem perder a essência também de autonomia, de inovação, que é a marca registrada ali do que foi construído, né? Não, e é engraçado que até hoje as pessoas se surpreendem um pouco com isso, né? Então, Sim. assim, semana passada que você estava fora, né? Eu estava lá no escritório, encontrei lá o Juca e a Bruna, né? Sim. Aí a gente estava falando de um assunto e tal, e aí eles também... Aí eu fui falar daquele outro assunto também, de acelerar lá aquele reinvestimento. Aí eles assim, não, Cris, mas o que é que vocês querem que a gente faça? Aí eu olhei e falei assim, não... Vocês estão aqui para vocês dizerem o que é para fazer. Né? Steve Jobs falava isso. Falava assim, você tem que contratar pessoas que elas vão te falar o que tem que ser feito. Não é para fazer o que você vai falar. Né? Então, eu acho que essa é uma diferença de mentalidade muito grande que a gente tem. Muito interessante.